Olá, nós estamos aqui para mais um evento da quinta semana quântica do autoconhecimento. Empreendedor. Esta semana, essa quinta semana quântica, ela está junto com a Semana Global do Empreendedorismo, que acontece em mais de 131 países e no Brasil, né? Ela é organizada pela Endeavor. E existe um mote muito interessante para essa semana, que é justamente o seguinte: se existe um sonho, existe um caminho. E como as coisas não são por acaso, nós trouxemos hoje aqui para conversar com vocês o Márcio Moreno. O Márcio, ele é sócio-diretor da Travelan. A Travelan é uma empresa familiar e uma agência personalizada de turismo. E o Márcio é nosso cliente do Método Quantum. E ele veio contar um pouquinho para nós as mudanças que começaram a acontecer, estavam acontecendo, e o Quantum contribuiu de alguma forma para isso, a partir do momento que nós fizemos um trabalho lá, efetivamente este ano, né, Márcio? Sim. Nosso namoro já vem faz tempo, tivemos algumas outras participações, mas efetivamente um projeto mesmo foi feito esse ano. E o Márcio veio para contar para nós como aconteceu isso e o que ele observou desse processo. Importante frisar, né, Márcio, que o tema hoje importante, e quando estávamos pensando na pauta, veio essa temática do intraempreendedorismo. Eu acho que é muito o que você faz dentro da sua organização, com as suas lideranças. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi isso. Tá bom, vamos ao desafio. Bom, primeiramente, a gente se conheceu já há algum tempo, 2008, 2009. Isso mesmo. Mas, naquela circunstância, a Travelan ainda era muito jovem e a gente fez só um mapeamento de todos os profissionais na época e paramos o trabalho. Fizemos um workshop de Fizemos um autoconhecimento, né? O grupo todo entrou em contato e eu lembro que era todo o grupo da Travelan. Todos. Era um grupo grande, de 50, 60 pessoas, que eu me lembro na época, era um grupo bem grande. Era grande, eu não sei se chegava a esse número, mas era grande, foram todos. E o mais importante é que isso despertou em cada um a curiosidade, mas a gente não deu continuidade ao trabalho depois do workshop. A gente parou. E este ano, a gente está alcançando a maioridade, né? A gente está com 17 anos para 18. E a gente decidiu retomar o projeto exatamente para o desenvolvimento de cada um, para que nessa rede todos pudessem se entender, né? É muito fácil, talvez, a gente falar de empreender sem se conhecer. Eu acho que o mais importante com vocês, né, do Método Quantum foi exatamente a busca por este autoconhecimento. Fica mais gostoso, ou eu me aproprio muito melhor se eu sei como eu contribuo numa rede com os meus colegas. E isso foi muito importante este ano, a gente percebeu desde maio que a gente começou o trabalho com vocês. Depois, também foi um workshop, né, com a doutora Cláudia, em maio, com, claro, Travelanders, como a gente chama os nossos colaboradores, com novos Travelanders. Então, para eles, para os antigos, foi reviver o Método Quantum, e para os novos foi um encontro também. Um encontro, digo, com quem sou e o que quero. Eu acho isso muito importante, Sim. Cada vez mais importante. E eu descubro com isso, quando eu começo a me ver para o intraempreendedorismo, então até onde eu também tenho a capacidade do empowerment que me dão, ou por que me dão? Ou por que não me dão? Gera no time uma troca muito... É produtiva, ela é positiva, porque eles começam a se indagar. E se você abre caminhos, eu digo, não criando uma relação hierárquica dura, tough, aquela coisa do é assim e siga estes procedimentos, você abre acessos também. Perfeito. Conclusão, eles começam a indagar, eles começam a te provocar. A provocação vai e volta, é uma rua de mão dupla. E tudo isso para dizer que caminhos
são importantes demais. Abrir esses caminhos são muito importantes, porque se nós falamos em empreender, então, eu preciso entender. Eu, player, eu, colaborador, eu preciso entender qual é a minha força. Às vezes, né, Jande, a gente pode ser um pouco chovendo molhado, mas às vezes a gente foca, não nas fraquezas, mas a gente deixa de entender os motivadores e as forças daquele que vai estar com você para vencer com você, para transformar com você por uma causa. E para que cada um entenda a sua causa e chegar a empreender, é muito importante que ele entenda as forças dele, mais do que você focar ou correr o risco de destruir pela fraqueza. Então, eu acho que este é o método Quantum, quando você faz um mapeamento como você fez e coloca todos os personagens, e você começa a entender em todos os personagens exatamente no A, no C, no E, no R, exatamente como cada um se desafia, ou como cada um desafia, ou como cada um está disposto a esse desafio. Perfeito. E não é um desafio organizacional, é um desafio de vida. A gente tem que entender isso. Acabou. Eu acho que a organização, ela não é uma empresa. Ela é simplesmente um lugar onde as pessoas, de forma organizada, vão todos os dias para um propósito. É aquilo que eu estava conversando com você há pouco, né? Quando você pergunta às vezes para um colaborador seu, qual o propósito de você acordar de manhã, pegar esse trânsito dessa cidade louca, 2 horas, 1 hora, ficar no carro e você vir aqui. Qual é o teu propósito? Qual a sua causa? Não sei se é por ser jovem ou por não ser jovem, porque às vezes eu posso perguntar isso para mim também. Mas quando a gente começa a provocar, as pessoas começam a se entender, elas começam a ver os dois lados. Depois que nós fizemos essa leitura dos times, fizemos as interpretações de mapas individuais das lideranças e conseguimos mostrar para eles o mapeamento das suas equipes, e a partir daí eles tinham um desafio, que era conversar com cada colaborador, traçar um plano de desenvolvimento para eles, né, que eram os PDI, que vocês estavam realizando na ocasião. Eu queria entender um pouquinho o que foi que você observou disso tudo, o que você percebeu deste movimento, olhando para as lideranças e a metodologia como uma ferramenta de apoio. Tá. Em grande resumo, foi uma ferramenta importantíssima. Mas o mais importante era como saber usar essa ferramenta, para de repente não martelar o teu dedo. Isso foi muito importante. E a gente foi, eu não me lembro, você pode me corrigir, mas acho que foi exatamente em junho que a gente fez isso, não foi? E foi numa prévia de avaliação semestral. Então, para eles, para os líderes, com esta ferramenta na mão, e considerando que eles foram capacitados por vocês, ficou muito mais real, muito mais próximo do dia a dia deles, o que fazer a partir dali. Perfeito. O que foi feito? Nós mudamos um pouco, nós temos um sistema de avaliação informatizado também, a gente faz avaliações semestrais na empresa, e nesta primeira avaliação nós começamos a indagá-los exatamente sobre os 4 pontos do Quantum, né? O A, o C, o E, A, C, E, R. E a entrevista foi muito mais focada nesses desafios, para que eles também entendessem como estava a sua energia, como estava, qual era a tua personalidade, a característica predominante, se era condizente. Então foi um bate-papo. E as expectativas, né? Que Sim. era uma coisa que apareceu muito ali. Também. O que eu espero, o que a empresa espera de mim? Qual é a leitura que eu tenho disso, né? Sim, isso. Mas eles estavam, vamos dizer, foi a primeira grande utilização da ferramenta. Não dá para parar, a gente já notou, tanto que tem avaliação agora novamente.
E a sugestão deles foi: podemos continuar utilizando como nosso, vamos dizer, norte, a nossa bússola. A gente pode continuar utilizando o método Quantum? A gente pode utilizar os relatórios? Vamos utilizar, vamos continuar utilizando. A gente volta com a consultoria novamente para 2014. Mas o mais, eu acho que para eles isso deu muito mais segurança. Perfeito. Criou um diálogo. E é importante demais você conseguir criar diálogo com o liderado, para você não hierarquizar a relação, que a gente estava falando antes. E, ao mesmo tempo, quando você descobre mais do outro e o outro descobre mais de você, você tira a armadura, né? Aquele shield, aquela coisa da proteção, da resguardar-se. E eu acho que eles estão conseguindo lidar melhor com isso, eles estão evoluindo juntos com a ferramenta. Muito bom, muito bom. Porque era nítido isso, né? Eu acho que uma coisa que a gente pautou muito para fazer esse trabalho foi o respeito, né, Márcio? Sempre. Com Isso as é muito valorizado. O respeito com os talentos de cada um, porque ali você tem um grupo essencialmente jovem, né? Um grupo novo, mas com muita vontade, com muita visão. Sim. E isso dá uma característica diferenciada, né? Você tem um grupo pronto para ser trabalhado, quer dizer. Eu acho que isso aí vem ao encontro do seu projeto maior. Conta um pouquinho pra gente desse seu projeto maior. Tá. É que junto com o Quantum, a gente tem uma reunião de conselheiros e o que aconteceu foi, os conselheiros chegaram pra gente numa reunião, que são clientes, né, também nossos, e eles chegaram pra gente numa reunião de conselho, claro, e falaram assim: deixa a gente entender um pouco da empresa, porque como clientes a gente percebe que existe um engajamento fora da curva na Traveland. E isso a gente percebe em todo mundo que fala com a gente, porque em experiências anteriores, com empresas de viagens anteriores, esses conselheiros, eu estou falando de CEOs, CFOs, eu estou falando de grandes homens de negócios de grandes empresas, tá? E tanto que a gente estava até em dúvida de chamar de conselho de notáveis, porque eles realmente têm o mérito, são referência. E eles falavam assim: na Traveland a gente consegue conversar com o seu gerente de concierge. Na Traveland eu consigo conversar com o seu gerente de corporativo, de viagens corporativas. Coisa que eu não conseguia fazer anteriormente com empresas anteriores. Então vocês criaram, de alguma maneira, alguma relação de convivência mais causal. As pessoas devem ter um propósito. Talvez vocês precisam entender melhor esse propósito. Foi quando nós procuramos vocês e, paralelamente, eles nos indicaram uma consultoria também de ciclo de vida das organizações, que casa muito com o Quantum, com o método Quantum. Eles andam, eu acho que eles são complementares, e esta consultoria veio trazer pra gente aquela coisa assim, a provocação, tá? Vocês deram uma ferramenta, eles talvez mais provocaram. Qual é a aspiração pessoal e a aspiração na organização? Porque a gente tem dois viés de vida. Perfeito. Podemos unir, podemos aproximá-los? Claro que podemos. Melhor se conseguirmos. Porém, quais são esses propósitos? E o consultor veio com essa provocação para a empresa para construir os nossos próximos 7 anos de vida, que é o que a gente chamou de um ciclo de vida. Que é mais ou menos aquela coisa, né? Você se junta a alguém por um propósito. Se você tem um propósito, como é a frase que você falou do início? Se há um sonho... Se existe um sonho, existe um caminho. Então, não é muito mais legal? E compartilhado ainda? Pois é, não é muito mais legal a gente começar daí? Então, e foi o que ele quis fazer conosco. Ele foi ouvir os nossos clientes, inclusive esses notáveis, esses grandes conselheiros. Ele foi ouvir todos os líderes da Traveland, nós também diretores, e ele montou um compêndio, vamos dizer, um sumário de tudo o que nós desejávamos.
e ele conseguiu extrair a essência da Traveling, as crenças das pessoas. E a gente até mudou, eu acho que tem muito a ver com vocês, por isso que eu falo, né, vocês precisam também conhecer, eu acho que a inteligência do método Quantum, esse lado humano, esse lado de causa que está cada vez mais forte no mundo, não é que falta, não falta mais. Se as pessoas falarem, só precisa ser valorizado. Exato, aplicado. Né? Se a gente falar que falta isso hoje, Verdade. é perigoso. E a gente, e desde o início, né, Márcio, a gente tem falado muito isso. Trabalhar com o Quantum é trabalhar com a cultura da organização. Fato. Então, assim, é muito bom quando a gente percebe que existe uma intenção maior. Porque a doutora Cláudia mesmo diz, o Quantum é um pretexto bem organizado para a gente falar de coisas subjetivas de maneira bastante objetiva e pontual. Eu faço uma leitura, faço um diagnóstico, e o que eu faço com isso? Então tem que ter essa força da mudança, ela tem que existir dentro das organizações, e o desejo. E é isso que eu vejo muito forte lá na Traveling, esse desejo de efetivamente mudar, esse desejo de fazer. As metas, os objetivos, elas estão presentes, elas vão acontecer, mas a essência está na frente. O porquê. Concordo. Eu acho que quando você diz isso, o porquê das coisas, o que nos move, o que me faz levantar da minha cama, sair da minha casa, pegar esse trânsito e chegar na empresa. O que me move? Quais são os meus motivadores efetivos? Né? E como que eu tenho trabalhado isso? E uma coisa que eu tenho conversado muito com os clientes, né? Essa coisa de mapa e território. Quando eu olho para o mapa e analiso o território, eu percebo que essas duas coisas elas têm que conversar. Essas duas coisas, elas me trazem leituras extremamente importantes. Para quê? Para mudança. Independente do nível que a empresa esteja, né? Em change management, em best practices, independente... A empresa ela é um organismo vivo e a gente tem conversado muito sobre isso. E que felicidade a minha poder perceber que vocês aproveitaram esse momento de uma maneira bastante frutífera, né? Sim. Uma coisa que está ali, a sementinha está crescendo e eu fico muito... Sim, não pode parar, vai ter que regar. E daqui para frente é só desafios, né, Márcio? Ainda bem. E crescimento. Eu acho que é isso que a gente deseja para claro. você. E... O importante é pensarmos juntos, desejarmos juntos, né, para caminhar. Isso é o mais importante. Muito obrigada pela sua participação aqui. É muito importante a gente poder ouvir dos nossos clientes, né, os resultados do nosso trabalho. E que isso realmente expanda, cresça e traga benefícios. Porque eu acredito que todo o processo de desenvolvimento de pessoas, o natural é ele trazer resultados. Numéricos, estatísticos, validados. Concordo plenamente. No fundo, a gente vive do negócio, né? Agora, o lado humano, o lado do desenvolvimento das pessoas, ele é fundamental. Quando a empresa não cuida disso, ela paga um ônus muito, muito alto por isso, né? Fato. E aí você está falando de sucessão, você está falando de desenvolver pessoas, você está falando em empowerment, você está falando em assessment, está falando em coaching, em desenvolvimento. Em resumo, pessoas. Acho que se existe alguma mensagem, algum ponto a ser crucial, o centro das organizações são as pessoas. É o que você está falando. O resultado é consequência. Obrigada, Márcio. Um abraço para todos Obrigado. da Traveling. Obrigado. E agradecemos pela oportunidade de estar aqui com você. Obrigado pelo convite.